Já aqui ao meu lado, Rubens Marques, o professor Dudu, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da Fã. Muitos anos aí após a sua última vinda aqui, né? Já fazia tempo que não nos visitava, hein? Antes da pandemia, Narciso. Verdade, antes da pandemia. Dudu, me conta, esta decisão de enfrentar uma pré-candidatura a deputado estadual, de onde surgiu? Ela surge a partir da saída do professor Irã da tendência e articulações de esquerda. Nós militávamos na mesma corrente. Ele deixa a corrente, posteriormente deixa o partido. E a lógica é essa, o nome é substituído. Então a tendência fez o seu congresso e por unanimidade definiu pelo meu nome e que foi bem recebido pelo companheiro João Daniel, que é o presidente do partido de Sergipe, e pelo pré-candidato ao governo do estado, Rogério Carvalho. Vai haver dobradinha, como vocês sempre fizeram, de dois nomes do próprio agrupamento de vocês disputando Assembleia e Câmara Federal, ou vocês irão apoiar outra candidatura? Essa é uma pergunta muito interessante. Veja, como nós estamos reconstruindo a tendência com a saída de Ana Lúcia, né, da disputa, e com a saída de Irã. O professor Joel, ele é o nosso coordenador em Sergipe, ele disse que o mais prudente era não ter uma dobradinha na própria tendência. Sim. Então nós iríamos lançar somente estadual para ter espaço para fazer um diálogo com outros espaços, né? E nós temos conversado muito com o João Daniel. E até que porque, é pré-candidato à reeleição. Até porque eu tenho afinidade com ele, mesmo antes do PT, dele estar no PT, via o Movimento Sem Terra. Eu sempre gostei, sempre militei, sempre dei aula nas bases do MST, eu contribuí. Então a gente está construindo uma dobradinha em Sergipe, precisa ser formalizada, mas eu acho que o caminho natural vai ser esse. Meu caro Dudu, como é que você está vendo esse cenário nacional? Antes da gente nos aprofundarmos aí sobre os assuntos locais, como é que você está vendo um pouco esse cenário nacional? No meio de discursos confusos, de uma crise econômica, enfim, uma polarização Lula-Bolsonaro, como é que você está enxergando um pouco os perigos ou não há perigos nesse momento? Veja bem, a eleição ela está apenas no começo. É importante destacar que o nome de Lula ele é um nome que está consolidado. Mas o Bolsonaro ele tem uma margem de eleitores que eles não mudam. Não adianta denunciar, não adianta mostrar os dados de que o país naufragou, eles estão ali. É quase que uma seita. Você não consegue demover de uma opinião. E Lula tem se esforçado muito para ampliar e tem conseguido. O fato novo nesse processo eleitoral é que Lula consegue chegar bem na região sul, uma região que historicamente ele teve dificuldade de vencer a eleição. Então, quando ele chega bem no sul, isso é um bom sinal. São Paulo, apesar de ser o estado que Lula mora há décadas e que faz política, ele também tinha dificuldade e dessa vez não só ele, como o Fernando Haddad tem conseguido ampliar. Então a perspectiva é muito boa, mas a questão a preocupação maior é de que hoje não basta o petista ou o petismo. O petismo eu classifico como aqueles que não têm filiação, mas defendem o partido igual ou mais a muitos filiados. A nossa preocupação é eleger Lula e garantir a sua posse. São coisas diferentes. Porque você acha que há risco de uma crise institucional, caso... Eu não tenho dúvida de que tem. Basta ver o número de militares alojados no governo. Agora também tem uma tese, Narciso, para que não corra risco, é preciso vencer no primeiro turno. Vencer no primeiro turno é bom por vários motivos, porque você consolida um nome, você convence, mas para que ele possa anular a eleição e dar um golpe, ele precisa anular a eleição dos governadores, dos senadores, deputados federais. E aí é outra coisa. Esse risco de golpe pós-resultado eleitoral, ele pode acontecer numa disputa direta de segundo turno. Então o cenário é muito confuso, como você falou.
Meu caro Dudu, essa saída de Irã Barbosa do PT e a situação de saúde de Ana Lúcia, que a tira da possibilidade de uma nova candidatura, ela também já não tinha mais essa disposição. Isso coloca vocês do movimento sindical em um novo desafio, em uma nova conjuntura dentro dessa disputa política? Um novo desafio, sim. Uma nova história está sendo escrita. É bom lembrar que eu já fiz uma dobradinha em 2002 com a professora Ana Lúcia. Ela teve 21 mil votos e elegeu o deputado estadual. Eu tive 21 mil, mas como deputado federal fiquei na segunda suplência. Depois a tendência, é bom sempre falar na tendência, né? Porque a tendência foi quem definiu que na eleição seguinte, em 2006, o professor Irã era um candidato mais forte, já que ele tinha vencido a eleição para vereador 2 anos depois. Pediu para mim tirar o nome. Na tendência, nós somos disciplinados. E eu tirei o nome para apoiá-lo. Foi estranho para muita gente, porque a votação permitia que eu fosse testado mais uma vez. Mas a disciplina manda que a gente, quem não tem projeto pessoal, faz como eu fiz, retirei o nome e fui ajudar na coordenação da campanha. Ele venceu, 4 anos depois perdeu, e mais 4 perdeu de novo. Então havia uma expectativa, agora nessa eleição, com a saída de Ana Lúcia, que o nome indicado fosse o meu para deputado estadual e o do professor Irã para federal, como vinha. Baseado em quê? Baseado lá em 2006, quando eu retirei para que ele fosse candidato a federal pelo nome ser mais forte, pelo fato do nome ser mais forte. Bom, e agora inverteu. O nome mais forte disputa o cargo teoricamente menos difícil e o nome teoricamente menos forte vai disputar a federal. Eu disse, não, eu prefiro não disputar. Nós não disputamos, ele disputou a eleição, venceu e depois ele deixou a articulação de esquerda. Com relação à professora Ana Lúcia, é bom deixar claro que eu sempre mantive uma relação de respeito e seria leviano da minha parte não deixar aqui explícito que eu sofri muita influência dela, influência positiva, sobre disciplina, por exemplo. Olha, se marcar para mim uma agenda aqui, uma entrevista às 6, eu chego meia hora antes. Isso é disciplina. Aprendi com ela. Pegar uma tarefa e deixar do meio do caminho, eu não faço. Eu vou até o fim da tarefa, difícil ou fácil, mas isso eu aprendi muito com ela. Ter leitura para fazer para analisar a conjuntura e saber atuar de forma qualificada para enfrentar os desafios. Você não pode só ser um ativista, aquele militante ativista. Você tem que ter leitura, né? A leitura orienta a prática. E isso foi fruto da influência dela, de Walter Pomar, o nosso coordenador nacional. Eu não posso negar a influência dela. Vocês hoje estão em agrupamentos diferentes dentro do PT, mas tem um diálogo, permanece esse diálogo? Ana tem uma tendência a lhe apoiar? Como é que está essa situação? É isso, Narciso. Nós mantemos diálogo. Quando eu visitei ela pela primeira vez, quando eu soube que ela estava com um problema de câncer, a receptividade foi ótima. Porque, veja, o partido político não é uma irmandade de igreja. As pessoas brigam, as pessoas discutem, as pessoas disputam opiniões. E com ela foi assim. Nós disputamos a opinião. Inclusive, ela deixou a tendência, mas não deixou o respeito. Eu, quando estava coordenando aquelas manifestações nas greves gerais, contra a reforma da Previdência Trabalhista, ela estava lá na praça e eu sempre citava o nome dela. Depois que ela saiu da corrente, qualquer espaço que eu tivesse, eu fazia questão de citar o nome da professora Ana Lúcia. O nome disso é respeito. Não confundo as coisas. Isso gerou uma atmosfera positiva para a gente dialogar politicamente, mesmo ela como dirigente de uma corrente e eu de outra. Eu, por exemplo, às vezes eu peço orientação a ela, porque apesar não, até porque ela é também vice-presidente do PT. Mas eu quero entender como é que está a conjuntura, eu vou na casa dela, ela telefona, a gente conversa. Você perguntou se tem possibilidade
Eu soube que você até participou da construção de um livro com a história dela, né? Foi. Pronto, é isso. Tem um livro produzido por parte de gente da universidade e de fora também. O professor Evanilson, sujeito muito competente, ele está organizando esse livro. Então, tem participação de gente da Unicamp, daqui da UFS, dos professores da rede estadual, e eu fui convidado para escrever um capítulo e fiz um recorte, né, da eleição que eu disputei com ela em 92, quando nós chegamos juntos no Sintese. Então, a questão de Ana Lúcia as pessoas perguntam, ela vai lhe apoiar? A resposta que eu tenho dado é o seguinte, olha, eu tenho uma boa relação com ela tem me ajudado com orientação política, mas apoiar ou não passa por ela, passa pela tendência. Da mesma forma que para mim dizer que, Narciso, hoje nós estamos fechados com o João Daniel 100%. Isso não foi uma decisão que passou por mim, nem que vai passar. Apesar de toda a simpatia que eu tenho por ele, apesar de toda a identidade que eu tenho com ele, nós vamos, na próxima semana, bater o martelo num café que nós vamos tomar com ele. Nós não temos ainda a data, porque corrente é assim. A gente discute internamente. Porque você sozinho no PT não sobrevive. Só sobrevive quem tiver corrente. É a chamada tendência. E eu tenho conversado com ela. Ela disse, olha, a direção nacional da corrente espera que a gente tenha candidatura própria. Bom, mas a gente sabe que na política tudo acontece. E se essa possibilidade que eles estão aventando não se concretizar, não tem possibilidade? Claro que tem. Eu tenho muita gente, muitos amigos e amigas comuns, eu e Ana Lúcia. Então, o debate é o mais cordial possível. Então, independentemente dela declarar apoio público, ela me ajuda com orientação, sim. Ela é incapaz de tirar um voto meu. Se a pessoa pergunta e diz o que acha, ela faz referências positivas. Então, para mim, isso é muito importante. Qual a sua avaliação desse desfecho que culminou com a saída de Irã do PT? Houve uma polêmica, inclusive houve um enfrentamento entre vocês nas urnas, né, pela disputa da direção do Sintese, e houve também um enfrentamento naquela manifestação em frente à Assembleia Legislativa, um momento que ficou marcado assim na história. Você acha que Irã utilizou a forma correta, não utilizou? Foi a melhor estratégia, não foi? Qual é a sua avaliação? Olha, ele não foi correto, foi com a articulação de esquerda. Porque se ele disse que ia sair da articulação de esquerda depois da vitória, o candidato seria eu. Ou seria Joel, ou seria a professora Ivonete, seria outro quadro. Aí eu achei que não foi correto com a gente. Agora, com relação à disputa no Sintese, ali já é uma outra questão que eu prefiro que os dirigentes que têm mais do Sintese, que têm mais elementos, que eles coloquem. Eu sei que ali teve um duelo entre ele e Ana Lúcia e que pegou mal, porque você estava discutindo de forma viril com uma pessoa que está tratando de um câncer, não é de uma gripe. Ali pegou mal. Eu estou dizendo pegou mal porque eu rodo o Sergipe inteiro, converso com o professor do estado inteiro, e eles têm colocado que não entendeu aquilo. E não é para entender mesmo, né? Uma relação quase de mãe e filho, de repente se torna uma animosidade. Eu, por exemplo, tive o cuidado de respeitar a Ana Lúcia mesmo antes, né? Quando nós rompemos na corrente, mas o respeito é muito importante. Hoje, por que é que eu visito a casa dela a hora que eu quiser? Eu ligo, não, vem aqui, só quero tirar uma dúvida, pode passar aqui. Eu tive com o Joel, por exemplo, na casa dela, semana passada. Conversamos por quase 2 horas. A política se faz com o cérebro, não se faz com o fígado. Dudu, este debate que é nacional com relação ao piso dos professores, sim, a forma como ele é pago, a forma como ele é implementado, há uma discussão em diversos municípios. É uma conquista que efetivamente está na prática? Olha, o que precisa é que o Fundeb sofra alguma alteração, isso é um fato, com regras mais claras. E outra coisa, e o judiciário ajudar. O judiciário, o Ministério Público, na maioria dos casos, não ajuda. A prefeitura não paga, o governo do estado não paga, não cumpre a lei,
e não acontece Fica nada. de um lado os professores reivindicando aquilo que está na lei, do outro gestores dizendo que não há complementação de recursos para poder bancar essa questão do piso. Como é que a gente resolve essa... Os municípios recebem ajuda, aqueles que necessitam de complementação. Aqui em Sergipe, vários municípios recebem. Mas o fato é o seguinte, precisa passar mais recurso? Eu não tenho dúvida que tem. Agora, precisa também que os prefeitos priorizem pagar primeiro o serviço público. Eu, na antessala ali, eu lembrava a você o que, Narciso? Que Perfeito, o Tribunal de Tribunal de Contas Contas baixou uma resolução no passado, dizendo que prefeitura que decretasse estado de calamidade pública não poderia contratar banda e fazer festa. Quando eu era presidente da CUT, eu visitei o presidente, na época, Clóvis Barbosa, pedindo para ele ampliar essa resolução para que o tribunal proibisse, através dessa resolução, que as prefeituras que devem salário, que não cumprem o seu dever com os servidores, com os professores, não pudessem fazer festa. E aí Clóvis acatou a medida, a orientação da CUT, em decisão monocrática, ele encaminhou o nosso pleito e quando retornaram os conselheiros, em sessão plena, eles confirmaram. Então está valendo. Então eu estava ouvindo a sua fala com relação à Areia Branca, é importante que os servidores lá procurem saber se está tudo certinho, porque se não tiver, tem Não resolução do Tribunal de Contas proibindo. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com Rubens Marques, o professor Dudu, ex-presidente da CUT e pré-candidato a deputado estadual. Você já notou o quanto Aracaju avançou nos últimos anos? A prefeitura vem trabalhando intensamente para salvar vidas e não deixa de cuidar da cidade. Temos 10 novas praças, 2 terminais de ônibus reformados e um novo terminal na região do mercado. A prefeitura entregou também a Estação Cidadania no Bugio, um novo centro de especialidades odontológicas e está prestes a entregar a primeira maternidade municipal da nossa história. 4 escolas totalmente modernizadas e 28 comunidades urbanizadas que deixaram para trás a poeira e a lama. E tudo isso, é por tudo isso que Aracaju e os aracajuanos estão mais fortes, prontos para os novos desafios. Prefeitura de Aracaju, proteger a vida e cuidar da cidade. Magna Santana tem uma pergunta para o Dudu. Vamos lá, Magna Santana, bom dia mais uma vez. Obrigada, Narciso, bom dia mais uma vez e bom dia também agora ao professor Dudu. Professor, volto ao que o Narciso questionou, mas aí eu amplio esse processo, que muitos consideram até natural, mas sempre impactou muito grande, porque são de históricos do PT que deixaram o partido, né? Os Francisco Gilberto, e aí agora na semana passada já havia anunciado, mas sacramentou, disse aqui no programa, a Conceição Vieira, né? Já protocolou a desfiliação, o professor Irã com essa situação conturbada, né? O que é isso, esse imbróglio interno dentro do PT? É realmente insatisfação? Foram outros caminhos? Que análise o senhor faz dessas saídas, podemos assim dizer? À vontade, Dudu. Olha, Magna, uma pergunta interessante. Dizer o seguinte, deixar um partido quando é um quadro interessante é sempre ruim, mas só que não é só para o PT. Todo partido perde. Aqui, para nós, o PT é o partido que menos perde quadro. Você vê que toda vez que tem janela de transferência, os outros partidos perdem muito mais. O filiado ao PT, o quadro do PT, ele, às vezes, fica lá até o fim, no tempo bom e no tempo ruim. Agora, é bom lembrar que o PT é maior do que todos eles. Eu quero dizer aqui de forma objetiva, cara Magna, quando Dilma foi cassada, o que eu mais ouvi foi que o PT tinha acabado, virou pó. Depois Lula foi preso. Será agora que o PT não existe mais? E o PT está aí forte e firme, vigoroso, caminhando para uma disputa presidencial com grande chance de vitória. Por quê? Porque o PT é um partido que tem capilaridade na sociedade. Ele consegue, como uma fênix, se recriar a cada dia. E um detalhe, o último dado agora, Narciso, o PT foi o partido que mais recebeu filiados no Brasil. Então, é difícil você dizer o seguinte, a saída foi ruim?
Foi. Mas o PT continua. Saem uns, chegam outros, e assim a vida continua. Temos ouvinte para interagir com o professor Udu? Vamos colocar o ouvinte aí para interagir com o professor Udu. Posso colocar o J. Carlos já? Então vamos lá, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, ouvintes do programa da FAM, jornalístico. Narciso, eu estou ouvindo o professor Dudu falar e realmente a fala dos petistas são igualzinho. Todos que falam a mesma coisa. Ele, quando falou que os eleitores de Bolsonaro não mudam, parece uma seita. Interessante é que, infelizmente, o Partido dos Trabalhadores não fazem uma meia-culpa, porque é fato que foram afastados 3 presidentes do PT por corrupção, o ex-presidente preso por corrupção, os desmandos, os desvios de dinheiro, e assim os petistas não fazem uma meia-culpa. Sem contar que na gestão petista não tivemos uma pandemia, não tivemos uma crise séria de combustível como estamos vendo no momento mundial. Então, seria importante que, além do professor Dudu, outros petistas mudassem um pouco essa narrativa, né? Explicasse melhor os desvios de dinheiro, o mar de lama de corrupção que houve na gestão petista, né? Para que o povo possa entender melhor o que se passou nesse período turbulento da gestão petista. Muito obrigado a você e aos seus ouvintes. À vontade, Dudu, para interagir aí com o J. Carlos. Olha, J. Carlos, veja bem, com relação à prisão de Lula, você parece que não acompanha a televisão, não acompanha meio de comunicação, porque até a ONU já reconheceu que o processo contra Lula foi viciado, ninguém tem mais dúvida, só você tem dúvida, para tirar Lula da disputa. Então, o golpe contra Dilma, até de forma hilária, o ex-presidente Temer, no livro biográfico, até ele que foi o pilar do golpe, reconhece que aquilo foi golpe. Então, e com relação aos governos Lula, que você fala que não enfrentou pandemia pior do que enfrentou pandemia, porque o governo foi irresponsável. E você não pode negar. Como é que ele nega a ciência? Então, se o governo tivesse sido um governo sério, e não teríamos chegado ao número de mortes que nós chegamos. Isso é um fato. Com relação aos combustíveis, companheiro, é importante deixar claro que a Petrobras, no governo de Lula e Dilma, servia ao Brasil, uma estatal a serviço do Brasil. A diferença é que no governo Bolsonaro, ela serve aos rentistas. Aquele cara que tem muita grana, não aplica no mercado para gerar emprego, ele é rentista, ele aplica lá nas ações e fica em casa querendo que o petróleo exploda, que a gasolina aumente todo dia, o diesel, para ele encher o bolso. E Lula já avisou, a Petrobras vai estar a serviço do povo brasileiro, é uma estatal, ou seja, cabe ao próximo governo desindexar o preço dos combustíveis ao dólar. Importante deixar claro isso aí. Então, o governo Lula vai mudar, sim, caso ele seja eleito. Nós não vamos ter aumento do preço dos combustíveis, porque isso é possível. Agora, se ele quiser adotar a mesma política de Bolsonaro, de dar dinheiro a rentista, aí nós não vamos mudar. Então Dudu, é isso. Falando sobre a conjuntura da chapa que é aí encabeçada pelo Rogério Carvalho, há uma especulação de que Valadares Filho seja indicado a uma pré-candidatura ao Senado, e há também, e existia um diálogo muito efetivo e claro, com o MDB. O MDB já há uma definição, está agora sob a presidência do ex-governador Jackson Barreto, que já se encontra inclusive aqui nos estúdios, será daqui a pouquinho o nosso próximo entrevistado. Existia um diálogo com Marcos Franco. Marcos Franco, que é um empresário conhecido aqui em Sergipe, e que fez, em uma entrevista conosco aqui no ano passado, uma declaração de preferência por Bolsonaro.
Como é que Dudu analisa um pouco esses diálogos do PT e do pré-candidato Rogério Carvalho? Olha, veja bem, com relação ao Rogério, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho acompanhado ele em algumas atividades no interior. Por exemplo, nesse fim de semana, no sábado, nós tivemos lá na cidade de Glória. Antes nós tivemos... Na sexta-feira em Capela. Em Capela, tivemos Instância. E ele é uma máquina para trabalhar, viu? Ele é uma máquina. O Rogério é aquele tipo de pré-candidato que ele não olha muito para a pesquisa. Não olha. Se tiver bem, ele corre para aumentar a diferença. Se tiver em desvantagem, ele corre muito mais. Então, é um adversário difícil de ser batido. Eu acho que se tiver segundo turno aqui no estado de Sergipe, você pode ter certeza que ele vai estar lá. Não tenho dúvida disso, viu? Ele vai estar lá porque ele trabalha muito e ele é um sujeito predestinado. Não vamos esquecer que para o Senado, ninguém colocava ele no páreo e ele chegou lá, né? Com relação à política de aliança, a política de aliança é um negócio muito complexo. Você ficar dividido entre o pragmatismo e a questão ideológica. Se você me perguntar se eu gostaria de ver na chapa as pessoas que ele convidou, gente que votou no golpe, é obviamente que não, mas isso nós dissemos a ele de forma clara. Nós não nos sentimos confortáveis para estar no palanque com gente que há poucos dias estava apoiando o golpe. Aí ele coloca o seguinte, a gente precisa também respeitar... E me parece que esse diálogo do PT com aqueles que apoiaram o impeachment se deu em vários estados do Nordeste, né? Sim. E aí ele coloca o seguinte, ele precisa de aliados, ele precisa de tempo de rádio, de TV, para viabilizar a sua pré-candidatura. Então o PT é um partido de correntes e o importante é que ele respeitou a nossa opinião, nós somos firmes, dissemos aquilo que nós pensávamos, ele ponderou e a vida segue. E a vida segue. Se alguém está num partido e ele discorda da opinião majoritária, se ele discorda, ou ele vai respeitar o resultado, ou ele sai. E se eu for sair do PT por conta de decisões majoritárias que eu discordo, eu não vou ficar em partido nenhum. Porque o próprio Henrique Clay, há poucos dias, estava abraçado com Valadares no palanque, né? E hoje ele está no PSOL. Verdade. Não é verdade? Na campanha passada foi o senador da chapa, né? Exatamente. Já foi filiado, já foi, com todo respeito, foi filiado ao partido, esqueci o nome agora, não, que é o partido do filho de João Goulart, que é um partido bolsonarista. Então, a política é complexa. Hoje a minha posição é respeitar o resultado da maioria depois do debate, mas o que eu quero ter no PT é o direito de debater, o direito de dizer a Rogério, olha, eu preferia outro caminho, mas eu também não vou dizer, olha, se não é do jeito que eu quero, eu tô fora. Então... Dudu, para que a gente possa encerrar, além dos trabalhadores da educação, dos sindicatos voltados à questão da área da educação, que outras forças estão dentro desse projeto de pré-campanha de Dudu? Olha, eu estou dialogando com a FETASE. A FETASE é uma organização muito grande, obviamente que eu não vou ter apoio da federação. Eles não vão fechar com ninguém, a não ser para governador, obviamente ele deve fechar com um, ou para senador. Mas para deputado federal, eles já fecharam com o João Daniel. Para estadual, eles vão ter mais de um candidato. E eu tenho a preferência de parte dos sindicatos rurais. Eu tenho dialogado muito. Servidores públicos, né? Existe uma federação em Sergipe e eu fui fundador dessa federação. Quando eu cheguei na CUT, nós tínhamos 3 sindicatos municipais em Sergipe. Quando eu deixei, nós temos aproximadamente 70 sindicatos. Então eu dialoguei. Obviamente que eles são independentes, vão discutir internamente, mas eu tenho uma chance grande de dialogar. O movimento de juventude, que se organizam a partir da universidade, movimento sem teto. Eu tive reunião recentemente com o MCP, Movimento Camponês Popular, tive reunião com o Levante Popular da Juventude, tive reunião com o MOTU, que é o Movimento dos Trabalhadores Urbanos Unificado, que tem muita força aqui na área do movimento sem teto. Então, o movimento negro, ele é muito plural aqui em Aracaju.
estou tentando dialogar com todo mundo, fazendo o dever de casa, conversar, conversar e conversar. Dudu, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã, espaço sempre aberto. Eu que agradeço por esse importante espaço.